Então, o meu nome é Daiane Sacani, eu sou idealizadora do movimento Interiorizando. É um movimento que existe para ajudar mulheres, né, auxiliar mulheres em seu processo evolutivo, seja de liderança na própria vida pessoal ou liderança no seu trabalho, trazendo autonomia, bem-estar, leveza, clareza, tudo isso através do reencontro com a própria energia feminina, que eu faço através do reencontro com o campo energético do útero. E estou bem feliz de estar fazendo esse movimento, ainda mais alguns dias que precisei ficar mais, né, quietinha por causa da minha boca. Mas é isso, é sobre isso que a gente vai falar também. Então, algumas aqui já me conhecem, quem não me conhece, eu sou da cidade de Blumenau e atualmente moro em Blumenau também. E quem quiser falar em algum momento, pode estar levantando a mão, tá? E vamos ao chat também, tá? Pode ir colocando ali os insights, né? Se quiser perguntar alguma coisa, algum sentimento. O altarzinho, não tem como mostrar, tá aqui atrás já para, né, uma vela para iluminar as nossas intenções, um incenso para elevar aí a nossa fala. O incenso tem muito poder disso, né? Do que a gente fala, a fumaça é carregada para o alto, para a fonte, né? E tem poder de levar o nosso rezo. Então, já para começar, eu falei, né, quando eu abri que ia fazer essa live, foi semana retrasada, passada, não lembro direito, eu falei que eu tinha feito um procedimento cirúrgico na minha boca e que isso vinha de uma história longa aí e que eu ia falar sobre isso porque não era só físico e talvez possa ajudar, né, quem estiver ouvindo, mesmo que não, o problema não seja na boca, às vezes em outra parte do corpo, e também tudo que isso mexeu comigo desde o dia que aconteceu. Então, vamos lá. Há um tempo atrás, eu comecei a sonhar com os, né, que eu acredito que eram meus ancestrais. E eram pessoas mais velhas, e foi um momento que eu comecei a acessar conteúdos diferentes do que eu estava acostumada. E eu estava com vontade de elaborar de como trazer isso para fora, né? E então, quando eu comecei a acessar e pensar nisso, tal, comecei a escrever sobre, eu comecei a sonhar que a minha boca era tampada, assim, né? A boca tapada. E aí, às vezes, algum sonho de algumas pessoas mais velhas virando as costas para mim. Esse sonho começou a me intrigar. E eu pensei assim, bem, talvez em algum, né, se fosse hoje, né, conversando com as pessoas aqui fisicamente, né, tanto pessoas mais velhas dessa própria geração, né, com mais idade, de outra geração que não a minha, quanto os meus ancestrais, né, se meus pais ainda são vivos, que são meus ancestrais mais próximos, mas os, né, meus avós, tudo, talvez se eles ouvissem as coisas que eu falo, eles iam mesmo querer me mandar calar a boca. Mas a consciência ela é diferente. E eu pensei, eu estou acessando então esse campo mais corpóreo mesmo, né? E aí em vez de eu me fortalecer naquele momento, eu comecei a ficar pensando muito no sonho. E eu comecei a me sentir intimidada. Assim, tirando situações, né, de
tipos de abuso relacionado à minha fala, de alguém me falar algo que eu me sinta boicotada, foi uma das vezes que eu mais me senti intimidada dentro do meu profissional. Aí, eu comecei a pensar muito sobre e tal, e senti, assim, senti a fraqueza mesmo, né. Aí tá. Aí um dia eu pensei: "Quer saber, eu preciso de um movimento diferente". Eu estava muito acostumada, a fazer movimentos mais na região, e resolvi ir conhecer pessoas mais de cidades mais distantes. No que eu fiz isso, na estrada, tá, gente? Na estrada, dentro do carro, tudo bem, tudo ótimo. Eu e o Diego conversando, assim, bem de boa, feliz e tal, que a gente estava fazendo um passeio legal. O que que aconteceu no momento? Eu sinto uma coisa na boca, meu dente, do lado esquerdo. Inteiro não, assim, porque a raiz não caiu, mas, sabe, o dente todo ali, que a gente fica nessa parte visível, caiu dentro da minha boca. Nossa, na hora, assim, entrei em choque. Imagina, né? Aí tá. Aí aquilo me deu desespero, já queria voltar, sabe? De não, eu não posso mais ir para esse lugar, como é que eu vou aparecer assim? E tal, 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 tal. Eu pensei, bem, eu vou falar com a boquinha mais fechada, e olha só, né? Falar com a boquinha mais fechada, né? Não gargalha, então, porque se eu sorrisse muito, ia dar para ver. E eu tava com vergonha. E então, beleza. E aí aquilo já começou, né? A tricotar assim na minha mente. Tá bom. Na hora eu comecei a lembrar dos sonhos. Já vou, eu vou trazer uma pergunta aqui. E aí passou um pouco de tempo, aí eu comecei a ir atrás, né? Fui em dentista, tal. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Eu não estava simpatizando com os dentistas que eu estava sendo atendida. É, era tudo muito mal explicado e eu queria entender o que estava acontecendo. E, e eu pensei, eu vou fazer com calma isso aqui. Tá. Passou um tempinho, eu comecei a sentir um estranhamento desse lado da boca. Sabe, tipo uma. Não era uma dor, era uma estranheza. Eu ia mastigar, senti uma coisa estranha. Tá, passou. Eu pensei, nossa, tem alguma coisa acontecendo. Nisso, comecei minha faculdade né, e foi assim, aleatório que eu escolhi, eu queria fazer tinha todo um motivo, não vou entrar muito aqui para não ficar assunto demais, não perder o foco, mas, né, a questão é que eu precisava de fazer uma faculdade para poder atuar num trabalho. E eu vi que ia ser bom, então eu resolvi embarcar numa faculdade. De vários cursos que tinha, né, principalmente voltada a terapias integrativas também tem, eu escolhi comunicação institucional. Li rapidinho, nossa, que legal isso aqui, quero fazer. Não conheço nada desse assunto, isso vai me desafiar, vai ser bom. Aí, então, comunicação, né? Primeiro nome, comunicação. O que que aconteceu logo depois? Desse lado, o meu dente começou a quebrar. Aí tá, fui no dentista, de novo, para tentar entender, achei outro dentista. E aí foi falado que a minha estrutura óssea estava, tipo, comprometida. Era como se minha boca fosse de uma pessoa, assim, né, da forma que ele me falou, como se, né, a minha estrutura óssea fosse de uma pessoa bem mais velha, né, com bem mais idade e com osteoporose, sabe, uma coisa assim? Tudo enfraquecido. E aí aquilo assim, ó, caiu, sabe? Caiu algo assim na minha cabeça, assim.
Aí tá. O que que aconteceu? Antes de eu falar essa parte, eu quero trazer sobre a falta de permissão. Porque o que que aconteceu? Eu ficava lembrando do sonho e eu pensava, eu não posso falar. Eu tô falando muito, eu tô incomodando. As pessoas não gostam mais do que eu falo, porque eu já estava mudando até, né, no trabalho com rede social, para o meu próprio conteúdo. Eu comecei a encarar minhas carências, meu medo de rejeição por falar algo que uma pessoa pudesse não gostar. Eu comecei a trazer muito mais para o meu pessoal e perdi o foco no meu propósito do meu profissional. E aí, imagina, assim, o emocional foi... E eu me sentindo cada vez mais sem confiança no que eu tinha para falar. E isso foi tão forte que eu... Era como se, assim, se alguém quisesse falar comigo, eu não sabia o que falar. Eu bloqueei, assim, ó, eu fiz tipo desliguei, assim, no meu cérebro, no meu coração, tudo, a minha capacidade, né, o meu dom de fala. Beleza. Eu queria, se vocês pudessem, fechar o olho, é bem rapidinho. Fecha o olho e sem pensar. Quem tem dificuldade com mental, vai botar a mão no coração e uma no ventre, tá? Para não julgar o pensamento que vir, só para deixar ele fluido mesmo, tá? Aí faz isso, respira fundo e eu vou fazer uma pergunta. Qual foi a fala que te falaram que te fez se sentir incapaz de falar? Então, quem souber, quem veio algo, algum insight, talvez venha no decorrer da live, se quiser compartilhar, tá? Fica tranquila, pode compartilhar. Se não quiser, anota, porque vai vir muita coisa dessa emoção aí que se apresentou. E então ali eu comecei a ter medo da minha inteligência. Eu já tinha passado por algo assim, sobre se eu acessar a minha inteligência, eu posso ter resultados. E esses resultados, talvez, podem me fazer me sentir arrogante. Era o que eu sempre sentia. Que se eu fosse uma mulher que me apropriasse do meu poder de fala, eu iria me sentir arrogante. Porque a comunicação, ela abre caminhos. Sabe aquela frase muito velha, assim, quem tem boca vai a Roma? É isso. Não é só sobre perguntar, né? É sobre você tá perdido em algum lugar e vai perguntando, isso também ajuda. E é também sobre as oportunidades que uma boa comunicação causa. Então, nesse processo, eu tive que buscar a minha permissão. Permissão de fala, permissão dos resultados, permissão de encarar a minha rejeição, a minha própria rejeição, a rejeição de outras pessoas, não ser amada por todos. Eu tive que me permitir enxergar as minhas carências, os meus ruídos na fala, né, principalmente dentro do que eu estudo, é muito trabalhado os ruídos
Basicamente, aqui nesse contexto que a gente está falando quando a emoção, ela atrapalha a clareza, tá? Então, quando a gente, às vezes, não se prepara, não está bem tranquila com o que quer falar, e aí deixa o pensamento vir, atravessar tudo, falou, e no português não falou porra nenhuma, né? Quem já ouviu isso? Falou porra nenhuma. É basicamente isso, tá? Então, e aí o outro não entende o que falou. Isso a gente vê muito acontecendo na internet, né? Nas redes. Então, eu não consigo vender tal, porque tudo está na comunicação. Essa comunicação pode ser em imagem, em escrita, em vídeos, na própria, né, fala, áudios. Então, uma das maiores falhas de vendas, né, é a comunicação. Para mim, assim, é isso, sabe? Então, claro, tem todo um roteiro, tudo, mas é muito mais do que saber o roteiro. O roteiro é muito fácil, a teoria é muito fácil. É a comunicação, é como vai passar aquilo ali, né? E ainda mais quando se trata com outra pessoa, né? São duas vozes ali. Então, tudo isso é um ato de permissão, a gente acessar a nossa consciência, permitir o nosso próprio processo evolutivo, para trazer aquilo que a gente está acessando. Aí veio algo muito interessante. Mas antes, está fazendo sentido até aqui? Alguém já se identificou em algum lugarzinho do seu ser? Tá? Qual coisa reage? Bota alguma coisinha. Pode falar, Pri. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você disse que era café da manhã, então preparei meu café. Isso aí. Bom, quando você falou assim... A gente tem de mais pertinho, né? Principalmente quem tem eles vivos. Então, quando a raiz começa a ser fragilizada, isso está falando das nossas raízes, dessas raízes ancestrais, das crenças que tem ali. Os dentes, eles trabalham, né? Eles simbolizam os nossos ossos também, e os ossos são as estruturas. E os dentes que eu perdi, eles falam também daquilo que não pode expressar, até da raiva, né? Então, a boca traz muito isso quando a gente fica tenso, né? A gente chega a ranger dente, tem gente que tem bruxismo, tem gente que só pressiona, às vezes acorda com dores no rosto. Então, às vezes, sabe, a boca fica tão presa que começa a adoecer. E aí, uma pessoa falou assim para mim, Dai, é como se o teu espírito, ele precisasse agora urgentemente por algo para fora, tu não tá deixando e o teu corpo tá sentindo. Ela falou, olha para isso aí rápido, porque senão vai começar a adoecer cada vez mais. E pelo que o dentista falou sobre o que estava acontecendo nas raízes, né, na raiz, ali na estrutura toda, eu pensei, cara, vai começar a cair um por um. Aí o que aconteceu? Que aí essa parte, assim, para mim foi a minha virada de chave. E realmente foi a revolução também dentro do meu trabalho. Aí fazendo faculdade e estava, né, sempre atendendo também, já com mais dificuldade de atender. Eu acho que não era nem que não chegava cliente, eu estava numa resistência. E meu poder de atração também eu vi que estava diferente. E aí, claro, isso compromete o faturamento. Aí eu lembro de um dia, à noite, eu não conseguia dormir. Eu sentei na cama, eu comecei a chorar assim, ó, que nem criança pequena, mas chorar, de desespero mesmo, porque aí o último lançamento que eu tinha feito, aí gostei lá do dentista e tal,
eu não podia pagar. Já não era nem mais uma questão de saber o que estava acontecendo. Eu não podia pagar por aquilo. E aquilo ali foi tão forte, aquilo ali me destruiu por dentro. Eu acho que, assim, se precisava romper uma barreira energética, aquele dia fez, tipo, assim, estourou, explodiu, nem tu falou, explodiu. Foi isso que eu senti. Explodi mesmo. Eu chorei e eu comecei a me perguntar por quê? Eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo aquilo que, né, era para eu estar fazendo no meu trabalho, com terapias, tudo. E por que que isso não flui, né? Por que que isso não flui? Que eu não posso nem ter para cuidar da minha saúde. Essa frase, ela me impactou toda, porque eu tinha pena de cobrar. Bom dia, Cris. Eu tinha pena de cobrar. Ao mesmo tempo que eu já tinha mais facilidade, eu estava ainda em dualidade, eu estava em cima da corda, eu estava no meio da ponte, um pé lá na frente e um pé atrás, eu ficava assim, totalmente. Eu tinha pena de cobrar, eu tinha dificuldade de estabelecer alguns limites dentro do trabalho. Quando eu estabelecia, às vezes algumas pessoas falavam que eu era ruim, que eu era grossa, que eu não tinha humildade. E aí eu deixava entrar. E quando a gente está com ainda muita dúvida, as coisas vêm, né? Vem mais facilmente. Porque quando a gente já está mais ali, ó, apropriada do negócio, para alguém vir falar uma coisa assim, não é fácil, tá? A pessoa não consegue, é barreira, barreira mesmo. Não tem espaço para aquilo. Mas dentro de mim eu estava em dúvida. E a dúvida gera o quê? Vibração de dúvida. Então, vinha pessoas que duvidavam de si mesma. E para elas não bancarem as próprias limitações com elas mesmas, elas vinham fazer eu duvidar da minha capacidade, do que eu estava cobrando. E isso começou a ficar tão forte, porque eu me senti dar um passo para trás. Porque algumas pessoas, elas nem falavam que tinham dificuldade de pagar. Era eu que já botava um preço mais barato. Eu estava ali encarando as minhas próprias feridas. E aí eu pensei assim, quer saber se vai mudar? Aqui, então, eu fui olhar, né, a síndrome da Salvador. E eu quero falar a minha frase, que veio nessa época. É pesada. Fica quieta, senão eu te quebro todos os dentes. E aí eu ouvi essa frase, né, que foi falado quando eu era criança. Fica quieta, senão eu te quebro todos os dentes. Então, olha só. A nossa pele, ela é muito rancorosa. Eu vi essa frase, achei incrível. Acho que foi no livro da Simbologia do Corpo. Depois eu mando ali o livro, se vocês quiserem, no grupo, a foto. Então, quando eu fui estudar sobre a psicossomática e entender um pouquinho mais sobre a pele, sobre o corpo, eu vi que o corpo é a última parte que perdoa. Isso é muito interessante. É como se a gente tivesse realmente gravado tudo que a gente passou no nosso corpo, e eu acredito nisso. Pode ver, quando uma situação às vezes é ruim, tem gente que tem mais sensibilidade com o corpo, outras menos, né? E por que que eu falo, né, de faz esse movimento e tal? Porque aí você tá falando com o teu corpo junto. E o teu corpo, ele tem todas as memórias. E quanto mais afinizado você fica com o seu corpo, mais você aprende a ouvir o que tá pegando.
E quando eu vi essa frase, a pele é rancorosa, e a última parte do perdoo, então, às vezes, você pode já até, já perdoei, já passou, já auto-perdão, não sei o quê, mas ainda está gravado. Não foi ressignificado. E aí, eu peguei essa frase, né? Cala a boca, senão eu te quebro os dentes, e olhei para ela, para a frase, e falei: isso já foi, agora eu posso falar. Com todos os meus dentes. Podem perceber que o corpo, às vezes, ele realmente, né? Quando a gente está, às vezes, tenso, né? O corpo vai falando. A gente sente a lombar, às vezes, ai, né? Pode ver o que a gente fala, às vezes tem ranço de uma pessoa, ranço, asco, repulsa, tudo a ver com o estômago. Então a gente vai falando, as nossas frases têm muito do corpo. E então, voltando àquela parte, né, sobre o meu servir, eu entro aqui na síndrome da servidora da luz e síndrome da salvadora. Eu pensei assim, ó, olha aí, Daiane, preocupada com a pessoa que não pode pagar e não tem nem para cuidar da própria saúde. Que servir é esse? Eu me senti hipócrita. Hipócrita. Eu pensei, eu estou fingindo que eu já não acessei tudo isso para ficar num lugar onde não tem evolução mais para mim. Mas ao meu redor tá todo mundo fodido, ferrado. Que lugar é esse que ainda dá tanta satisfação de estar? Mas é porque senão eles não conseguem. Se eu for para frente, ele vai ficar para trás. Como é que a gente movimenta o mundo? O mundo é muita coisa, né? A gente fala assim para ficar mais fácil, mas pelo amor de Deus, né? O mundo é narcísico demais, né? Falar que quer carregar o mundo. Exemplo. A gente movimenta com exemplo. A fala, ela vem carregada de informação. O inconsciente pega, o campo energético pega. Por que tem pessoas que a gente olha falando e a gente pensa, tipo, como se fosse até charlatanismo. Tem duas coisas, né? Ou bate em algum lugar nosso, a nossa própria dificuldade a gente fica julgando, ou é porque a gente sabe que é muita teoria, sabe? Não é visceral, não tem caminhada ali. E aí eu comecei a ver essa minha parte de realmente assim de pensar, poxa, eu não posso, por mais que eu já cobrava, já tinha feito imersões, tal, né? Já estava trabalhando bastante minha mentalidade de prosperidade, tudo, já tinha dado uns bons passos. E é isso. Quando você começa a acessar muita coisa, se você começa a viver contrário àquilo, o teu espírito ele está expandido, assim. A tua consciência tá assim, o teu cérebro tá ali, sabe? A neuroplasticidade agindo e tal, e tu tentando pegar tudo isso e fazer assim, ó, comprimir. Não, eu não posso fazer isso porque senão o outro vai se ofender. O corpo adoece, porque o teu espírito tá berrando. Ele tá berrando. Ele mesmo tá te dizendo assim, ó, para com essa merda, para com essa palhaçada. E aí, então, as frases que me vieram foi, eu não posso cobrar, mas eu posso ficar doente? Trabalho tanto e não tenho para me cuidar? Porque eu já trabalhava bastante. Se esse servir é tão iluminado, por que ele não me sustenta? Claro, eu não estava passando fome nem nada, mas vamos lá.
Tinha que escolher, né? Ou fazia isso ou cuidava da saúde. Então, para mim era muito, não fazia mais sentido. E eu vi que todas essas frases, elas vinham carregadas de crenças. Ai, porque antigamente Jesus fazia os milagres e não cobrava. Bem antigamente, né? Na minha opinião, ficar comparando aquela era lá de trás com o de hoje é muito injusto para ambos os tempos. Não tem como. O consumo era diferente, o estilo de vida era diferente, muita coisa era diferente. Então, sabe, ficar comparando tira a própria força. E outra, ninguém aqui é Jesus, né? Até onde eu sei. Pois é, a benzedeira que cobra não é benzedeira. Ah, porque é o dom, gente. Todo mundo está trabalhando com o seu dom. A costureira está trabalhando com o dom. E aí é isso que eu comecei a ver, tá? Então, se eu dou 2, 3 horas do meu dia, do meu conhecimento, da minha vida, porque tu tá me doando vida, isso não volta. Para alguém, eu não posso cobrar. Mas eu me intitulo terapeuta, eu não tô ali como amiga. Aí eu tenho que pagar espaço, eu tenho que pagar meu incenso, eu tenho que, né? Enfim, tudo que vai para o trabalho. Beleza. Aí tem que ter gasolina, ou pagar Uber, ou enfim, ônibus, o que for. Beleza. Agora, aí uma costureira que também veio, ela gosta de costurar. Não tô falando aqui, porque a vida obrigou ela. Tô falando de quem gosta, tá? Então, gosta de costurar, tal. Ou ela já abriu a marca dela, ou não, ela faz os trabalhos em casa para outras né, marcas, enfim. Aí ela pode. Qual é a diferença? Servir. Tudo é um servir. Quem está lá nesse momento, atrás de um maquinário, num calor infernal, dentro de uma indústria, não está servindo? Está servindo. Essa roupa não veio do céu. Ela não veio, ela não foi materializada da luz. A cabeleireira não é servir. Como não? Sabe? Eu comecei a ver tanto assim, ó. Desculpa, mas balela. Balela. É tudo para fazer as crenças de escassez se alimentarem cada vez mais. Ai, mas é um servir, não é uma empresa. Mas aí, quando chega férias, não consegue nem ficar tranquila, nem pegar uma praia, um campo, nada. Tem que comprar, né? Acho que tem que comprar um presente para a família inteira, parcelar em 20 vezes, mas aí não consegue nem sair em paz, porque pensa, meu, agora fudeu, janeiro é fraco, que não sei o quê. É sempre o mesmo papo. É sempre o mesmo papo, não muda. É o mesmo papo. Ah, porque eu vou pular 7 ondas, aí entrou o ano e aí tá toda ferrada, lascada, não dando conta. É o mesmo papo. Então, quanta crença a gente carrega? Então, eu decidi buscar muito lá atrás e levar isso para as mulheres, né? Meu foco são as mulheres, de pegar a sabedoria dessa ancestralidade. Semana passada, eu estou fazendo a leitura de um livro e aí ela vivia numa comunidade onde, né, tanto as mulheres quanto os homens eram muito bem valorizados como seres, né? E evidenciando cada um ali a sua energia, a sua polaridade e tal. E aí essa moça, ela vai para outro local e lá as mulheres então não podem falar, elas não sabem ler nada. E ela chega lá, ela olha aquilo, fica meio assim e tal.
E aí ela vai num casamento e tem um arpista lá tocando, que vem desse mesmo lugar que ela, e ele fala, vem cá, vem cantar junto. E aí o que estava casando ali, o irmão dela, disse, como assim? Uma mulher cantar, não sei o quê, tal, 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 e todo mundo vai olhar. Ela levantou assim, foi lá, sentou do lado do arpista e falou, claro que vou cantar. Aí a noiva fala assim, mas tu sabe cantar? Nossa, eu não sei nem ler. Eu queria ter morado num convento, porque lá pelo menos a gente aprende a ler a Bíblia. E aí ela falou assim, ó, aí alguém fala, né? Ah, mas é impróprio mulher cantar. Aí ela diz assim, mas se vocês falam tanto desse Deus que diz que é impróprio. Mas engraçado que lá de onde eu vim, a gente vê que se Deus deu a capacidade de fala e de canto para o homem e para a mulher, por que um pode usar e o outro não? E esses medos, essas crenças, vêm muito desse inconsciente coletivo. O que a gente sente não é só nosso. Isso é clichêzão, né? Acho que todo mundo já ouviu falar disso. Mas quanto mais a gente conhece a história, né, o que foi passando tudo, né, as culturas, a sociedade, a gente começa a perceber mais de onde vêm as nossas travas. E sim, foi tudo isso que me veio quando aconteceu isso com o meu dente. Tudo isso, e muito mais, né? Ainda que é bem resumidinho. Imagina o choro e o caos que rolou. E ali foi um passo muito importante para minha vida. De, chega, eu vou estruturar o meu trabalho, eu vou olhar ele como um negócio, alteriorizando, não é uma página no Instagram, ela é uma empresa. E eu nunca mais vou passar por esse tipo de situação, de não poder cuidar da minha própria saúde. Ali eu me dediquei mais ainda nos meus estudos e comecei a investigar qual eram as minhas falas que eu não estava querendo pôr para fora e comecei a trazer isso com muito mais gás, lidar com a rejeição, lidar com muita coisa do que aconteceu, porque quando tu faz um movimento desse, a vida muda. Não é só falar, não é só Instagram, é muita coisa. Lembra que eu falei pouquinho tempo atrás dos meios? Ah, mas é porque tá todo mundo fodido. Quem? Será que todo mundo? Ou todo mundo do meio que é mais confortável ficar? Porque ali todo mundo vai chorar junto à mesma reclamação. Dói, gente. Dói, mas é verdade, tá? É isso. Às vezes a gente encontra conforto na reclamação. E aí não tem nada melhor do que alguém estar reclamando junto à mesma reclamação. Então, tem gente que ela tá ali prontinha para ficar alimentando só as tuas angústias. E nessa hora eu fui testada na minha fé, mais uma vez, porque eu pensei sobre essa questão do servir, né? Eu pensei, não, se isso tudo está vindo e eu confio que o tempo todo eu estou conectada com a fonte, é porque esse movimento é abençoado. E eu vou fazer. Se não for, eu sei que o universo vai me mostrar. E tá tudo bem, eu tô aqui para aprender. Tá tudo certo. E hoje, 3 horas da manhã, eu acordei e a lua cheia, ela me impulsiona demais, assim. Então, às vezes, eu tenho, assim, um senso criativo absurdo que, às vezes, eu preciso até controlar, mas agora eu aprendi aí com a ciclicidade. Então, veio a seguinte frase: a fé faz milagre, mas não faz a tua parte. E aí eu sabia que não adiantava só ter fé. Eu tinha que fazer os movimentos. E aí sim soltar para coisa toda acontecer.
E aí eu sei que naquele dia de choro, desespero, né, eu tô com meu parceiro desde antes disso, e ele falou para mim, Dai, eu te ajudo, vamos fazer esse tratamento e tal, e eu te ajudo. E eu falei para ele, a questão não é eu aceitar ajuda, porque eu não importava dele me ajudar. Até quando eu comecei a faculdade, a gente conversou sobre isso, porque talvez eu teria que trabalhar um pouco menos, tal, para poder, né, conseguir fazer. Então, a questão não era ajuda. A questão foi onde me pegou de eu trabalho, eu ajudo as pessoas, eu estava ali fazendo terapia para algumas mulheres que estavam super felizes, faturando mais, já mais do que eu, coisa de 3 vezes mais, e eu ali não conseguindo nem fazer meu dente. Ou quando entrava dinheiro na minha conta, eu não sustentava aquilo. Parece que eu estava rápido um jeito de torrar tudo, não tinha nada de investimento, não olhava para isso, achava que não era nada a ver olhar para isso. Ai, porque é mundano. Mas ficar doente podia. Então foi um momento assim, ó, horrível, maravilhoso, para olhar para as minhas crenças, para olhar para os meus medos. E aí, então, eu comecei a sonhar cada vez mais com os meus ancestrais. Eu já cheguei a sonhar até que tinha gente botando prego na minha garganta, coisas horríveis, assim. E aí agora eu olho para esses sonhos e eu penso, ah, é? Aí sabe o que que eu faço? No dia seguinte eu faço um post. Ah, é? Então tá bom. E aí eu fico quieta e eu sinto, né, o movimento nos meus ancestrais da minha vida, faço frases sistêmicas, faço uma bênção uterina que eu faço um... E aí, voltando para o dente, o que que aconteceu? Comecei a fazer todos esses movimentos, decretei que eu ia ter dinheiro para fazer o que precisasse dos meus dentes. Precisou esperar um pouco por tratamento na gengiva e coisa nada que precisou fazer. Aí ia precisar de encher, por causa dessa questão da raiz que estava rolando. Quando foi para olhar para a raiz, que deu? Não é nada. Nada. Foi como se, 2 dentes ficaram fracos. Milagres existem, mas aconteceu porque eu fiz a minha parte. Isso eu tive certeza. E eu decretei que eu ia fazer no momento que fosse extremamente leve e que não mexesse em nada na minha estrutura financeira, claro, né, sai e tal, mas que não me impedisse de passear, não me impedisse de fazer nada. E assim está sendo. Então, eu resolvi trazer essa história porque, né, como mulher, como ser, eu atendi várias mulheres, né, também com essa dor. E seja, né, seja na boca ou seja em qualquer parte do corpo. E era um vídeo, nossa, tomara que eu tenha salvo ali, bem bonitinho, de uma pessoa falando assim, a fala, tipo, é o som de Deus, tipo, da frequência de Deus, não sei o quê, e aí mostra, assim, Deus falando assim, e agora, eu não vou saber exatamente como foi, mas, tipo, como se agora, então, criou-se o mundo, agora faz-se o mundo, né, quando, então, acho que chega no 7º dia, que nem tá na Bíblia, alguma coisa assim. Mas que quando ele dá esse comando, então a coisa acontece. E ali, então, fala, né, o poder que a gente tem da fala o tempo todo de ficar fazendo decretos. Eu sou muito dos decretos, muito, assim, desde antes de ter consciência sobre o que era decretos. E até aí, né, sobre a reclamação, quando a gente está reclamando, a gente está clamando aquilo, né? E, então eu não posso reclamar. Não é sobre isso. É reclamar, às vezes é bom, sabe? Para a gente se ouvir, ver o que tá doendo. Bota para fora, bota a raiva, xinga, fala mesmo. Para criar consciência, tipo, é tudo isso aqui que tinha dentro de mim, então deixa eu ouvir. Porque a fala, ela possibilita isso, né? A gente conseguir
ouvir o que está dentro da gente. Então, o que eu fui percebendo com tudo isso, né? E ali, antes mesmo, assim, de tanta coisa já se transformar tanto, hoje falar sobre isso é bem mais fácil do que era um tempo atrás, foi onde eu, né, mudei todo o meu trabalho, estruturei, transformei mesmo, para levar cada vez mais isso para as mulheres. Trabalho tanto a parte mais emocional e também a parte emocional junto com o negócio. Toda a estrutura, tudo ali foi mais algo que eu tive que olhar dentro de mim, de como que eu, mulher, e eu vi que existia, porque para mim não existia. Quando eu comecei, aquilo veio. Eu, mulher, falando de empreender e de saber fazer né, gestão financeira, criar de página de rede social, falar sobre negócios, estudando marketing digital, ajudando mulheres com isso, falar sobre cliente ideal, estruturação dentro de uma empresa, faturamento, né, ensinando sobre comunicação. E então eu percebi que é difícil sonhar, planejar, ter criatividade, se sentir realizada, ganhar dinheiro, sustentar o dinheiro com tantas crenças. Quando a gente fala, a gente expressa. E o que tem aí, né, para ser expressado dentro de você? Então, tem permissão aí para essa fala vir para fora e você se conhecer mais? Que resultados você alcançaria se alinhasse a comunicação na tua vida pessoal, a comunicação dentro dos teus negócios? E a comunicação, ela estabelece limites, e uma forma da gente ver se a nossa comunicação está alinhada com o nosso ser é quando tem muita gente ultrapassando os nossos limites. Provavelmente a gente está nessa mesma frequência, tanto ultrapassando dos outros, sendo desrespeitoso e sendo consigo mesma. E gostaram até aqui? Conseguiram tirar algo ou algo valioso dessa live? Foi proveitoso começar amanhã dessa forma? O que vai mudar a partir daqui? E aí eu fechei com essa frase: o ano vai mudar, mas nada vai mudar para quem não refez os planos, analisou os planos, as rotas. Para quem não plantou mudança, não tem fruto de novo. É só os mesmos frutos de antes. Então, existe essa promessa do final do ano, mas é só um calendário. Ah, porque os astros vão mudar e eles vão fazer de novo tu enxergar as mesmas coisas que eles estão tentando faz tempo. A revolução interna é uma coisa, a transformação externa para a vida mudar é outra. E eu estou disposta a auxiliar quem estiver disposta nesse processo, tanto na vida pessoal, tanto dentro dos negócios. Eu alinho tudo que eu estudo, né, o meu trabalho, né, como comunicóloga, a parte do útero, o corpo energético,
Eu estou com 2 grupos acontecendo maravilhosos, com acompanhamento. Tem um que é só para quem quer mais essa parte pessoal, e tem um voltado ao empreendedorismo também, onde a gente alinha tudo isso. E se você quiser, de verdade, eu vou estar pronta, te esperando, para que você não precise mais vibrar esses medos, saber transformar quando essas situações acontecem, trazer leveza para a vida, sair desses boicotes, sair dos autoabusos, sair da vibração de abuso, porque todas essas situações, elas são muito abusivas e a gente, às vezes, entra nisso e começa a adoecer, começa a ficar mal, começa a perder a vontade de viver. A glória, ela é como se fosse, né, na minha cabeça, ela é assim, no meu sentimento mesmo. É como se Jesus, Maria, Deus, anjo, quem você sentia aí? Como se pegasse assim, vamos supor, pegou um punhado. Ah, esse aqui é um trabalho de comunicação com as mulheres para falar sobre sobrecarga e cansaço, de, né, algum fator aí na vida. Para mães que estão trabalhando muito, não conseguem se olhar, estão com problema com os filhos. Aí ele vai lá, né, esse ser iluminado, ele vai lá e coloca, botou lá na mente da Priscila. Implantou no coração da Priscila, no ventre da Priscila. Aí a Priscila acordou, assim. E só foi colocado lá porque sabe que tem conhecimento para isso e sabe que pode se preparar para pegar esse lugar. Foi lá, já tinha mais um prontinho para Cris. Pum. Você vai falar de maquiagem, ajudar a autoestima das mulheres como ninguém fez ainda. Tum, botou. Por que faz isso? Porque isso precisa vir para o mundo. Tá lá, Jesus, Maria, Maria Madalena, quem quiser. Ah, meu Deus, isso precisa vir para o mundo. Tá na hora de vir alguém para falar, e a Priscila sabe falar disso, a Cris sabe falar disso como ninguém. Aí passou um dia, passou 2, passou 3, passou um mês, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6. Ai, que medo, que medo, que medo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. Aí passou mais um tempo, daqui a pouco a Priscila e a Cris estão lá, rodando a internet. O que elas viram? Outras pessoas fazendo a ideia que elas tiveram. Porque isso precisa vir para o mundo. E tem um tempo. Se tu não quer, alguém vai pegar essa glória. Porque a glória, ela está sendo distribuída. Eu preciso de bênçãos para minha vida, Deus. Aí ele botou lá no teu coração. Ai, mas é porque eu não posso sair desse lugar. Então tá bom, então eu vou dar para quem está disposto a sair desse lugar. Para quem acredita mais em si e quer mudar a sua vida. Sabendo que eu vou dar aqui o chão junto. Se tu estiver aí disposto a pegar a pá, tirar essa sujeirada desse terreno e plantar a semente que vai dar árvore para os frutos que tu quer colher. Ressoou? Faz sentido? Então é isso. Deixo de novo aqui meu convite. Quem quiser saber mais sobre como funciona o meu trabalho, inclusive tem um encontro do grupo de empreendedorismo sexta-feira agora, maravilhoso. E quem quiser, eu estou pronta aí para estar estendendo a mão e mudar o rumo, mudar a rota, uma rota que faz sentido e não passar mais por esses problemas, porque a gente merece sim
uma vida estável, uma vida gostosa, uma vida boa e ter coragem de ouvir a nossa própria voz. Muito obrigada a cada uma aqui. E eu desejo uma manhã linda, um dia abençoado, uma semana maravilhosa. E quem precisar falar comigo, pode me chamar e a gente pode marcar uma chamada e conversar melhor. Tá bom? Obrigada, gente. Beijo!